Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru e hoje na companhia de Ariane Abdala. Oi, Yari. Oi, Má. Oi, pessoal. E também com a Vitória Pirola. Oi, meninas. Hoje vocês vão ouvir mais um empreendedor que está no livro Fora da Curva 3. Afinal, essa é a temporada especial baseada no livro. Ari, para quem ainda não ouviu um episódio dessa temporada, você pode explicar um pouquinho? Claro, Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso. É um livro que eu co-organizei a convite e junto com o Florian Bartunek, investidor, e com o Pierre Morot, advogado. Eles fizeram 2 livros antes com essa mesma marca, né? O Fora da Curva 1 e o Fora da Curva 2, investidores, que trazem histórias, relatos de grandes investidores brasileiros. E aí a gente fez juntos esse do Fora da Curva 3, né? Esse que é sobre empreendedores e empreendedoras brasileiras. Então são 12 relatos em primeira pessoa, que aliás é algo que eu gosto muito, né? De ver as histórias contadas pelo próprio personagem, protagonista. E nessa temporada especial do Atitude Empreendedora, a gente está trazendo as entrevistas que foram feitas pro livro. Foram entrevistas feitas para dar origem aos textos. Então, vocês vão perceber que o áudio é diferente, a qualidade é diferente, o ambiente é diferente, porque a gente foi nos escritórios, ou fez via videoconferência depois do início da pandemia. Enfim, e essa... Má, quer apresentar o nosso entrevistado? Bom, o Paulo Veras, ele é fundador da 99, a plataforma de táxis e motoristas por aplicativo e o primeiro unicórnio brasileiro. Ele é autor do livro Unicórnio Verde e Amarelo e atualmente, além de investir em algumas empresas, ele atua como membro de conselho. Ele é membro do conselho de administração da Localiza Hertz e do Grupo Boticário. Desde 95, o início da internet comercial no Brasil, ele já criou 6 empresas. Antes disso, ele trabalhou em companhias como a Asia Brown Boveri, de energia, e a Grados, consultoria de gestão. Muito bom, vamos ouvir então a entrevista com o Paulo. Meu pai já era empreendedor e teve um belo dia, eu nem pensava em trabalhar com ele, nem pensava em trabalhar, estava na escola ainda, tenho 2 irmãs mais velhas. E aí não sei porque a minha irmã mais velha, 4 anos mais velha que eu, estava num papo com meu pai de trabalhar na empresa dele. E daí ele falou assim, aqui em casa nenhum de vocês 3, tem uma outra irmã do meio, vai trabalhar na minha empresa. Então, se vocês quiserem um dia ter uma empresa de vocês vão ter que fazer, não vai ser a minha. Eu devia ter ela devia ter uns 16, eu tinha uns 12 anos, vai. Aquilo ficou um pouco na cabeça. E eu acho que no fundo a gente teve uma educação, muito por causa do meu pai empreendedor, bastante liberdade, muita autonomia mesmo, para resolver as coisas, para tocar a vida. Então, acho que de uma certa forma ele procurava pôr menos trilho pra gente, falava assim, vai lá e faz, vai e descobre, mas ele nunca queria que dependesse dele, ele queria que todo mundo fosse independente. Então, a gente foi criado assim. Aí meu pai comprou um computador em casa, que era na verdade a minha irmã tinha entrado na faculdade, ela entrou na Poli, e aí tinha lá que usar o centro de computação, era um negócio meio chato, às vezes ela ficava até de noite lá, e aí a gente fez um lobby, mais eu do que ela, para ter um computador em casa. Aí meu pai comprou, e na verdade o computador comprou uma calculadora para ela que dava para programar, e aí eu comecei a programar na calculadora dela. E aí eu comecei a fazer várias coisas. O meu primeiro job foi pegar a empresa que vendeu o computador pra gente, eu fiz a digitalização do logotipo deles. Mas como? Como é que foi o processo para você ser contratado para fazer isso? Bom, quase ninguém tinha computador na época, então você ficava amigo do cara que dividia o computador, porque não tinha muito cliente passando na loja dele. E aí eu queria comprar disquete, era caro na época, então não tinha pendrive, não tinha hard disk, não tinha bolhufas, então o único jeito de você gravar alguma coisa, copiar um programa, um jogo e tal, era com disquete. E aí eu não tinha dinheiro para comprar, e aí eu perguntei pro cara se tinha alguma coisa que eu podia fazer para ele. Ele falou assim, a gente queria pegar o logotipo, tipo um logo desse da parede, e a gente queria colocar isso no formato digital. Aí eu falei assim, faço isso se você me pagar 2 caixas de disquete. E assim foi, aí eu fiz, foi meu primeiro job pago, eu ganhei 20 disquetes para digitalizar o logotipo. Aí peguei um programa de desenho e fui fazendo na mão, não tinha scanner, não tinha nada. As coisas foram tendo depois, né? Sim. E aí... Aí eu fui fazer faculdade.
E por que você decidiu fazer engenharia também, seguindo... Eu sempre quis fazer engenharia. Depois que eu desisti de ser padre e bombeiro, quando eu estava Não, por favor. com 9 anos de idade, aí eu já resolvi que seria engenharia. Padre e bombeiro, né? Mas assim, você queria ser uma coisa e depois outra. Ao mesmo tempo você queria ser padre e bombeiro? Não, eu queria ser padre. Na época da primeira comunhão eu fiquei encantado com o sistema eclesiástico, mas desencantou rápido. Aí quando desencantou, eu falei, putz, então eu vou ser bombeiro. Aí depois eu achei que também não ia ser o ideal. E aí já resolvi ser engenheiro, porque eu já gostava de mexer com coisa, montar e desmontar. Tipo, Seu pai é engenheiro também? É, também. É uma família de engenheiros. Tem só uma irmã do meio que é advogada. E sua mãe? Minha mãe é psicóloga. Bom, e aí você então estava lá, daí você ia falar da faculdade, né? Quando você foi pra faculdade? Fui pra faculdade e... assim, já tinha ideia de empreender. Então, na verdade, não me animava muito a ideia de procurar um emprego. Mas também, isso coisa da minha geração. Os pais sempre queriam que os filhos trabalhassem em multinacional, porque o caminho da vida era esse. Você trabalha numa multinacional, você vai ter um caminho seguro, garantido, um bom salário, benefícios. Se você não fizer besteira, nunca vão te demitir. Você se aposentar lá, você vai ter uma vida incrível. Aquilo pra mim era um horror. Mas era o sonho deles para os 3 filhos. Aí durante a poli eu comecei a fazer já algumas coisas, já tinha um computador lá em casa e tal. Aí eu comecei a fazer outros jobs, fiz estágio numa empresa de informática, que eram pouquíssimas na época, era de um professor de engenharia elétrica, e tinha muito programa de banco de dados na época, tinha lá o DBase, e aí tinha uma linguagem para você poder escrever programas que usavam banco de dados, chamava Clipper. E aí esse professor ele criava uma interface gráfica para isso, era um negócio mega avançado. Lembrando que era a época do DOS ainda, então Nossa, DOS. Interface gráfica não tinha, era difícil. Então, se você queria fazer um gráfico, por exemplo, ver as vendas mês a mês e plotar um gráfico, não tinha muito programa para fazer isso. Então a gente conseguia fazer. Então eu fiz estágio lá. E aí depois eu comecei a fazer... Aí tinha um amigo do meu pai que era médico, reclamou que estava super difícil a questão de informação dos pacientes, as fichas. Ele trabalhava em 3 consultórios, era uma zona. Mas, putz, acho que dá pra arrumar isso com o computador. E aí eu fiz um software de gestão pra clínica médica. Não, mas como foi da reclamação do amigo pro seu pai até você fazer um software? O amigo do meu pai tava reclamando em casa, tava, sei lá, no aniversário, alguma coisa assim. E aí ele tava falando, putz, como tá chato esse negócio de, ter uma ficha do paciente aqui, depois eu vou pra lá e não tem, e não sei o quê. Aí eu falei assim, acho que dá pra gente resolver isso com o computador e dá pra organizar todas as fichas dos pacientes num arquivo único que dá pra acessar com vários computadores diferentes. Aí ele foi conversar com o sócio dele, aí o cara gostou da ideia, eles me pagaram para fazer um software de gestão para a clínica. Cobrei mal pacas, mas para mim era a diversão de fazer o software. Aí eu fiz, funcionou, eles botaram lá para rodar na clínica. Aí depois eu fiz a mesma coisa para o escritório de advocacia, fiz um software para fazer a gestão dos processos, dos clientes e tudo. Só que aí, putz, estava, sei lá, segundo ou terceiro ano da faculdade. Não tinha uma visão empresarial ainda, não tinha... Putz, a graça não é resolver o problema de uma clínica. Claro. Tem 100 mil clínicas. Então agora que eu tenho um produto que resolve o problema de uma, vou vender para as outras. Eu li você dizendo isso, que é isso, né? Tipo, agora tem milhares, você já tem que começar nesse mercado. Exato, Brasil, né? que é o que os dropouts fazem nos Estados Unidos. Na hora que eles percebem que tem uma oportunidade gigantesca, eu falo, putz, quer saber? Vou atacar isso aqui full time. Mas eu não tinha essa visão na época. E quando você fala não tinha essa visão na época, você sente, ok, era assim, você fica com, queria ter essa visão na época, tipo, qual é a sua... Putz, essa é uma boa pergunta. Eu gosto da vida que eu tive, mas eu vejo que a geração de hoje é muito mais esperta do que a minha, assim. Eu achava que aquele era o trilho e tinha que fazer aquilo. Sei. Eu acho que eu teria feito coisas muito maiores, muito mais cedo se eu não tivesse tanto apego ao trilho. E a geração de hoje não tem isso. Eles são muito mais pragmáticos. Eles falam, não sei mesmo. Explica aqui, como é que faz isso aqui, como é que faz aquilo e tal. E eu fiz alguns erros bárbaros, um pouco por causa disso, assim. A gente pegava pouco conselho. Então eu já achava que tinha que aprender errando. É imbecil isso. Você não precisa aprender errando. Você pode perguntar para as pessoas. E eu achava que ia aprender ao longo da vida.
que é uma forma muito burra de fazer, porque na verdade você vai levar a vida inteira para aprender. E você pode acelerar muito esse processo, que é o que a galera faz hoje em dia. Deixa eu pegar um monte de referência, deixa eu ver quem faz bem, deixa eu conversar com as pessoas, deixa eu pedir conselho. Assim, o conceito de mentor não tinha. Imagina, não tinha. Pô, você é tão ruim assim que você precisa de um cara para ficar te ajudando nas coisas. Isso que você tá falando, porque realmente... E hoje, pô, todo mundo procura. Assim, cara, eu preciso de alguém que me puxe pra cima, alguém que já passou por coisa que eu não passei ainda e tal. E a Endeavor ajudou muito com isso também, acho que a mudar essa cabeça aqui no Brasil. Então eu acho que se eu tivesse ido fazer o software de clínica, etc, e vender pra 100 mil clínicas, provavelmente ia vender pra 2 e não ia dar certo anyway. Porque a cabeça era essa, né? É isso que porque não tinha... Assim, se for fazer... Hoje em dia você pega uma empresa, quero vender para 100 mil pessoas. Ele não vai lá tentando vender para 100 mil pessoas. Ele vai conversar com um monte de gente que já fez isso. Dizer, cara, como é que eu vendo para 100 mil pessoas? Quais são os caminhos? Como é que eu devo fazer? Que tipo de gente eu devo contratar? Como é que eu faço o preço? Então, assim, isso que eu não tinha muita cabeça. Entendi. E a gente começou o negócio de internet, a Tesla, para fazer sites de internet, porque era uma coisa que não precisava de investimento. Legal. E eu li também uma história um diálogo lá antigo do seu pai, com a sua mãe, quando você falou que ia empreender, e seu pai achou que era brincadeira. Aquilo lá é verdade? É verdade, é verdade. Foi daquele jeito? Foi bem daquele jeito, foi divertidíssimo. Eu lembro como se fosse ontem. Porque eu estava trabalhando na ABB, a Zebra Almoveri, como estagiário no último ano da Poli, e aí eu me formei e fiquei contratado como engenheiro lá. E estava fazendo projetos legais e tal, mas aquilo era um negócio gigantesco, o avanço era super lento, aquilo não era para mim. Mas eu gostava dos projetos que eu estava fazendo. Eu estava fazendo automação de pequenas usinas hidrelétricas, onde eu levava lá o sistema todo de computador para você apertar um botãozinho e ele ligar a usina inteira. Então para mim era muito bacana, era tipo brincar de Lego gigante. Então eu gostava do trabalho em si, mas assim, como empresa e tal, isso aqui não vai ser para mim. E aí a gente começou a fazer a Tesla em paralelo. Então éramos 4 fundadores, 2 já estavam infelizes com o trabalho que eles tinham, eles saíram e ficaram fazendo a Tesla. E eu e o quarto elemento, a gente ficava trabalhando full time de dia e ajudando nas horas vagas, à noite, final de semana e tal. E aí quando foi no meio de 96, não dava mais, porque a Tesla estava começando a decolar e dos 4 eu era o único que tinha background de programação. Então tinha coisa que só eu podia fazer. Não dava para substituir, porque sabe, em vendas vai um ou vai outro, para quase tudo dava para ir um ou outro, mas para criar lá o software não dava. Aí eu tinha que tomar uma decisão, ou eu entro de cabeça ou eu estou condenando a empresa. E aí assim, ela estava minúscula ainda, estava tudo incerto, mas pô, estava morando com meus pais, não tinha conta para pagar, não tinha nada. Agora, né? Aí eu resolvi ir. Aí eu pedi demissão da ABB e eu fui contar para os meus pais. Aí eu juntei minha mãe e meu pai na sofazinha e falei, então, eu queria falar uma coisa para vocês. Eles já sabiam que eu estava fazendo a Tesla em paralelo e tal, mas aí eles ainda estavam naquela vibe de isso vai passar, essa aventurinha vai passar, e aí ele vai ter uma vida digna de multinacional. Aí eu falei para eles, então, queria avisar vocês, tal, que eu estou pedindo demissão da ABB e daqui para frente, a partir do mês que vem eu vou ficar full time na Tesla e tal. E aí minha mãe, filho, você tá louco, meu filho, você tá com 22 anos. Você tá começando agora, você não sei o que, você não sabe nada ainda, você precisa pegar mais experiência, isso é uma responsabilidade, você vai estragar a sua vida, você vai... Meu Deus, como é que você pode fazer um troço desse? Onde é que você tá com a cabeça? Meu filho, não faz isso, tal, não sei o que, meu pai quieto. Aí minha mãe diz, e você não vai falar nada? Vai deixar ele jogar a vida dele fora e não vai falar nada? Eu sei, claro que não, ele tá brincando. Aí eu falei, pai, eu não tô brincando, eu realmente pedi demissão. Aí meu pai repetiu tudo que a minha mãe tinha falado. Mas você tá louco, vai o que é isso? Você não sabe fazer nada aí. Ficou um tempo se iludindo, alguns minutos. Ficou achando que era um trote. É que eu sempre fui de brincar também, então dava pra entender o ceticismo deles em aceitar a minha versão. E no fim a gente fez um site chamado Guia SB, que era o primeiro site que tinha de bares, restaurantes, programação de cinema. E a gente vendeu esse site, ganhou uma graninha legal pra época. Eu tava com 26 anos, sei lá, agora
valores de hoje, acho que era quase $1 milhão por pessoa, mas uma boa parte disso virou pó porque foi pago em ações da Star Media, que era uma empresa divertida, para dizer o mínimo. Mas um pedaço eles pagaram em dinheiro, e com esse pedaço em dinheiro deu para ir fazer um MBA, morar um ano fora, depois viajar um ano, e ainda sobrou para comprar um apartamento quando eu voltei. Então, maravilha, tá ótimo. Então foi bom. Aí quando eu voltei tinha a história da bolha da internet, tava um show de horror, não tinha dinheiro nenhum para projeto digital. Eu falei, quer saber, eu vou sair. Eu saí da Tesla e aí eu fui viajar um ano. Eu peguei o ano de 2002 e tive um ano sabático. Viajei o mundo inteiro, vi a Copa do Mundo, Coreia e Japão, ganhamos, foi legal. Aí depois eu voltei e aí ainda estava muito ruim o mercado, 2003. Aliás, final de 2002, outubro, novembro. Aí eu escrevi meu livro, Por Dentro da Bolha, porque eu tinha prometido para mim que eu não ia trabalhar em 2002. Eu falei, putz, se eu começar agora em novembro a procurar coisa, vai que eu encontro. Aí eu falei, então eu vou começar a procurar só em janeiro. Eu falei, bom, tem 2 meses ainda, então eu vou escrever um livro. Eu escrevi o livro, 2 meses. Nossa, você não quer trabalhar comigo? Você já ouviu escrever o livro? Bom, você vai ler o livro, depois você me diz. Acho que vai estar um pouco menos de refinamento do que o atual. Mas de qualquer jeito foi divertido, eu ainda gosto do meu livrinho. Sim. Aí eu comecei a olhar coisa para empreender de novo, isso 2004. Eu saí da consultoria, falei, não, já deu de consultoria, agora eu vou voltar a empreender. E aí a Endeavor estava procurando uma pessoa para ser sucessora da Marília Roca, que era quem tinha criado a Endeavor no Brasil. Então eles contrataram a Korn Ferry, eles começaram a fazer um processo de hunting normal. Eles foram conversar com alguém do INSEAD, aí esse cara do INSEAD, putz, eu não tenho interesse, mas eu sei exatamente quem tem o perfil da vaga que vocês estão procurando. Fala com o Paulo Veras. Porque o Paulo fez MBA, que estava lá no job description que eles queriam, e já foi empreendedora de tipo INSEAD. Então, assim, é um perfil bem raro, alguém que tem uma boa formação de negócios, mas que já empreendeu, sabe o que é. Aí eu fui conversar lá e... Que legal. Foi assim. No mundo inteiro, em qualquer lugar, é um ou outro, você tem que escolher, é um trade-off. Você quer ordem? Beleza, fazemos tudo quadradinho. Você quer progresso? O progresso é desordem. Então... é navegar entre esses dois que eu acho que é o grande desafio da startup. E quando você decidiu vender, aí eu vou falar uma coisa ingênua, né? As pessoas fazem, você fez a empresa para vender? Não fiz. Mas eu já tinha vendido outras, então eu tinha menos apego. Tem gente que tem mais dificuldade. Eu não fiz para vender, eu acho ruim fazer para vender, porque se não tiver ninguém que quer comprar, você jogou fora anos da sua vida. Uhum. E isso a gente vê... A gente que é mais velho, vê os ciclos da economia, como foi o estouro da primeira bolha da internet e tal. Então assim, você pode estar hoje mega convicto que isso aqui, se eu botar isso aqui de pé e tiver um monte de gente usando, as pessoas vão se estapear para comprar. E o mundo muda radicalmente. Muda num dia você é o rei da cocada preta, no outro dia ninguém quer falar com você. Eu vivi isso no Imperdível, que foi um negócio de compras coletivas, que a gente concorria lá com Peixe Urbano, Groupon, etc. Estava fazendo empresa, estava crescendo muito, a gente achava que estava no melhor negócio do universo. E 3 meses depois de estar nesse mundo perfeito, alto crescimento, moral de todo mundo lá em cima, perspectivas incríveis, etc. 3 meses depois disso, eu chamei meu sócio e falei, temos que fechar a empresa, vamos botar dinheiro para fechar e mandar todo mundo embora. Porque o mercado inteiro mudou e a moda acabou, da compra coletiva. A gente não achava que era moda, mas era. Um pouco como o negócio de patinete agora, que também empresas que levantaram bilhões, etc. Você vê hoje em dia todos os patinetes tudo parado na rua, você vê uma ou outra pessoa andando. Bom, anyway, essas coisas tendem a se ajustar. Mas eu te perguntei se você fez a 99 pensando em vender. É verdade, desculpa, eu dei bastante volta. Né? Não, mas foi ótimo, então, você me explicou por que não, né? Então assim, a gente não fez para vender, a ideia era ficar com isso no longo prazo e fazer dinheiro com isso. Mas aí o mercado começou a ficar muito difícil, precisava levantar muito dinheiro para competir. Eu tinha esse problema de personalidade de escolher as startups piores do mundo para competir, né? Então, quando o mundo mais legal coisa do mundo era o Groupon, tava eu lá competindo com o Groupon. Aí quando a coisa mais legal do mundo era a Uber, tava eu lá competindo com a Uber com 10 bilhões de dólares e eu com 2 centavos. E a gente precisava levantar muito dinheiro para competir, para não correr o risco de virar um negócio de nicho, como acabou ficando o Cabify, Easy Taxi, que levantou bastante dinheiro, mas ficou um negócio pequeno, não vai dar retorno. A gente corria esse risco também. Mesmo quando a gente já estava maiorzinho,
E aí a gente precisava ainda levantar muita grana. A gente levantou uma rodada grande de 200 e poucos bilhões de dólares, que foi com a Didi e o SoftBank. E a gente ia levantar mais uma outra de 500 milhões de dólares. Mas aí o SoftBank resolveu investir na Uber, aí a Didi ficou preocupada e falou, putz, quer saber, eu quero comprar então, porque também aí eu já controlo tudo, senão eu vou ficar botando muito dinheiro, ainda vou ter que pagar muito mais caro lá na frente. E a gente acabou vendendo por essas circunstâncias todas, assim. Por mais que o tamanho que a gente tivesse fosse grande, a empresa ainda tinha um outcome meio binário. Podia virar um unicórnio ou podia virar nada. Entendi. Então isso dava uma insegurança muito grande. A gente estava há 5 anos fazendo isso. Quer saber, vamos fechar esse livro, encerrar essa página, cash in e depois a gente faz outra coisa. Então acabou sendo muito pela condição do mercado. Entendi. Teve algum momento que vale a pena me contar, assim, alguma conversa que teve com seus sócios, ou algum momento em que você falou, putz, é isso, ou foi uma coisa natural, essa decisão de vender? Não foi natural, foi porque a Didi propôs isso pra gente, né? E a primeira vez que eles propuseram, falou assim, a gente está achando que o cenário vai ficar muito incerto, com o SoftBank na Uber não vai mais botar dinheiro na 99, que era verdade, e a gente gostaria de ouvir de vocês uma proposta de quanto vocês querem pra gente comprar o resto da empresa. A gente conversou entre nós e a gente falou, a gente não quer vender. A gente voltou para eles. Assim, olha, ainda mais a gente acabou de levantar aquela rodada de 200 milhões de dólares. Pela primeira vez na vida, a gente tem dinheiro para competir com o Uber. Ainda não é o quanto precisa, mas agora a gente já está no jogo global, não é mais o jogo dos caras aqui que estão disputando o Brasil. Agora a gente já está num outro jogo. Então, putz, não queremos vender, a gente quer seguir no plano que a gente combinou, levantar 500 milhões e ir para briga com o Uber. Mas aí eles falam, putz, a gente não acredita mais nesse plano, tal, não sei o que, então vocês têm que vender, senão a gente vai desencanar também de ajudar. E aí a gente acabou discutindo e no fim tomou uma decisão. Mas então não foi uma coisa tão simples e eu acho que a gente poderia ter feito um negócio bem maior. Assim. Se a gente tivesse feito a rodada de meio bi de dólar, a gente podia ter ficado um tamanho mais parecido com a Ola na Índia ou com a Grab lá na Indonésia, Singapura e tal, que são empresas que levantaram alguns bilhões de dólares e hoje valem um Nubank, assim, vale 10 bi de dólar. Eu acho que era um caminho possível pra gente. O mercado no Brasil comporta isso. Mas a gente acabou saindo do jogo. Então, assim, saí com uma sensação gigante de alívio, porque a gente saiu de todo esse risco, essa volatilidade que ainda era muito grande, apesar do tamanho que a gente estava, mas com uma pontinha de, putz, mas se a gente tivesse continuado no jogo, dava para fazer algo bem maior ainda. Mas era um risco muito alto. Muito alto. E com risco de sair sem nada, depois disso tudo. Então aí acho que tem muita gente que vai quebrar a cara por romantizar e falar assim, no startup eu vou ser famoso, vai ser super legal, vou ser importante e vou fazer só coisa legal, porque o negócio é meu, vou fazer o que eu quero. É o contrário, entendeu? Startup, assim, é vida na trincheira, é você ficar desentupindo privada todo dia, até literalmente. Você tem que meter a mão na graxa e você vai passar muito, muito, muito perrengue e se tudo der certo, lá na frente o jogo começa a virar. Mas é lá na frente depois de muita perseverança. Então se você não tiver aquilo realmente como vocação, que é aquilo de verdade que você vai fazer por longo prazo, nem começa, porque não vai dar. O Steve Jobs até falou isso num discurso bem legal que ele fez em Stanford, não sei se você já viu esse discurso. Não lembro, mas talvez você fale do... Não, você tem que ver, é muito legal, o discurso mais legal que eu já vi, acho que chama Connecting the Dots. Pega Steve Jobs Commencement Address at Stanford, é incrível, assim, são 20 minutos, mas é espetacular. Então, só faz se você realmente estiver encantado com o que você for fazer, não com a imagem do que é, ou que você vai ganhar muito dinheiro e tal. E a imensa maioria da minha vida, eu trabalhava muito mais que os meus amigos e ganhava muito menos e tinha muito menos patrimônio. Todos os meus amigos da Poli que foram trabalhar em banco, consultorias, ganharam muito mais dinheiro do que eu por muito tempo. Então, assim, se a motivação é financeira, é melhor fazer outra coisa, entendeu? Você vai ter o retorno muito mais rápido. Então, acho que o importante para você empreender é fazer pelos motivos certos. Realmente você quer botar aquilo de pé. E aí, você trabalhar numa startup de verdade antes de fazer a sua, te dá a chance de ver como é antes da responsabilidade ser tua. Quer saber? E a gente tinha muita restrição de trazer gente de empresa grande, porque já vem cheio de vício. Então eu falei assim,
Aqui, e as pessoas que não encaixam, assim, é todo mundo maluco aqui. Não é possível, assim, a carga de trabalho emocional, de intensidade, é mais do que além do máximo do que um ser humano consegue comportar. E é assim, pé embaixo o tempo inteiro. Não tem putz, quando acontecer isso, aí vai dar uma acalmada. Não vai dar uma acalmada. Eu falava isso para todo mundo quando eu contratava na 99. Assim, a cada 3 meses a gente vai mudar a empresa inteira. Então não se apega a nada. Não se apega ao seu cargo, à sua função, à sua equipe, à sua mesa, porque vai mudar tudo. É a única coisa que eu garanto para vocês, a única certeza que eu tenho é que tudo vai mudar o tempo inteiro. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Paulo Veras, fundador da 99. Vicky, quer começar contando o que mais te marcou entre conselhos, lições e atitude empreendedora do Paulo? Quero, eu achei super interessante ele falar sobre a honestidade, né, na hora de conversar, de dar feedback. Quando você é responsável por um negócio, as pessoas estão ali para te ouvir, então você tem que ser honesto, ter firmeza, clareza e ser objetivo na hora de passar a realidade, o que está acontecendo, para as pessoas poderem melhorar e assim melhorarem o negócio. Muito legal, adorei a escolha da Vicky. E qual a sua? A minha é desapegue-se de cargos e funções. Porque numa empresa em crescimento, você precisa estar pronto para mudar muito rápido. É tudo muito vivo, né? A gente sente isso muito na nossa empresa, né? No ateliê de conteúdo. Assim, enquanto a gente, de uma semana para outra, muda as atividades, as atribuições de alguém. Porque a gente está num constante movimento. E ter essa tranquilidade de fluir com isso, né? Foi o que o Paulo trouxe, de você ter a flexibilidade de se adequar e de perceber. E de não ficar preso ao que está escrito, ou ao título, ou à função. É muito importante para ajudar o negócio a te ajudar. Falando em algo que a gente também identifica aqui no nosso dia a dia, o Paulo fala sobre a importância de ser ágil, né? Ter velocidade para decidir, para testar as hipóteses e jogar fora aquelas que não funcionam. Então, ele sugere planejar menos e experimentar mais. E essa coisa do timing, da agilidade, como jornalistas e como empreendedoras ou parte de uma empresa que está em crescimento, a gente percebe que é fundamental, né? Sentir quando é a hora de ponderar e quando é a hora de tem que resolver, vambora com as informações que a gente tem. Então, o Paulo diz, né? Que pela experiência dele, a empresa se move e vai ajustando o rumo. Mas não pode perder o timing. Sim, muito legal. Vicky, e quais são os 3 livros que você escolheu para trazer das várias sugestões que o Paulo deu? Eu destaquei a Startup Enxuta, de Eric Ries, que traz práticas, métodos e a disciplina para organizar o caos que pode ser uma startup até ela encontrar o caminho do sucesso. Outra indicação super legal foi o Winning, do Jack e da Suzy Welch, que foi um dos livros que mais o ajudou no começo dessa vida de CEO e de liderança. E apesar de não ter sido pensado para o mundo digital, super deu certo nesse segmento dele. E é um destaque que ele adora recomendar para todo mundo. Por último, tem Feitas para Durar, práticas bem-sucedidas de empresas visionárias, que é do Jim Collins e do Jarvis Burroughs, que ajuda os leitores a construírem uma visão de longo prazo e ter ferramentas para implementar no dia a dia de suas empresas. O mais legal de tudo é que traz diversos cases de empresas que estão há muitos anos no mercado. Obrigada pelas dicas, Vicky, e ficamos por aqui. Quem gostou, quiser se aprofundar na história do Paulo e dos outros 11 empreendedores que estão no Fora da Curva 3, o livro está disponível nas principais plataformas, em e-book ou versão impressa. É isso, muito obrigada pela companhia, Ari, Vicky, e até uma próxima. Obrigada, pessoal, adorei participar. Foi ótimo, até mais. Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.